E se existisse um verdadeiro manual para conquistar e, mais importante, manter o poder? Pois bem, ele existe e foi escrito por um dos maiores estrategistas da história. Hoje, a gente vai decodificar exatamente isso, transformando a sabedoria de séculos de Maquiavel em lições bem claras e diretas. O nosso roteiro de hoje vai seguir 5 temas essenciais, tirados direto do manual de Maquiavel para novos governantes. Primeiro, a gente começa com a inevitável dor de cabeça do conquistador. Depois, a gente vê os 2 caminhos para o controle. Compara colônias versus exércitos, tenta entender como se domina o xadrez político e, para fechar, aprendemos com os erros no caso de como um rei perdeu a Itália. Tudo isso, olha só, direto do famoso capítulo 3 de O Príncipe. Então vamos lá. Seção 1. A dor de cabeça do conquistador. Aqui Maquiavel já começa com um paradoxo, uma ideia que parece contraditória. Por que a conquista, que deveria ser o momento da vitória, quase sempre começa com um problemão? A pergunta que ele joga na mesa é universal. Porque os novos governantes, ou qualquer novo líder, na verdade, quase sempre acabam desapontando justamente aqueles que os apoiaram. A resposta revela uma verdade, bem desconfortável sobre a natureza humana. E a resposta de Maquiavel é brutalmente honesta. As pessoas em geral querem mudança porque esperam que a vida melhore. Só que elas se enganam. A realidade da conquista, com as novas regras, as tropas na rua, a incerteza, inevitavelmente causa transtornos. E a experiência acaba mostrando que a mudança, pelo menos no começo, quase sempre piora as coisas. E aqui está a armadilha, o beco sem saída. O novo príncipe se vê numa situação impossível. Para tomar o poder, ele precisa incomodar a vida dos novos súditos, o que já cria inimigos de cara. E, ao mesmo tempo, ele nunca consegue recompensar os aliados como eles esperavam, o que cria amigos insatisfeitos. Ou seja, ele fica preso entre a cruz e a espada. Seção 2. Os 2 caminhos para o controle. Bom, se a situação é essa, como um governante consegue sair dessa armadilha? Maquiavel nos oferece 2 caminhos bem diferentes, e tudo depende se o território conquistado é, digamos, culturalmente parecido ou totalmente estrangeiro. Segundo Maquiavel, se a província conquistada fala a mesma língua e tem os mesmos costumes, manter o controle é surpreendentemente fácil. Só precisa seguir 2 regrinhas de ouro. A fórmula é simples que dói. Primeiro passo, elimine a linhagem do governante antigo. Para quê? Para não deixar um símbolo vivo para uma possível rebelião. Segundo, e isso é crucial, não mexa nas leis e nem nos impostos. A lógica aqui é brilhante. Muda a liderança, mas mantém a vida das pessoas exatamente como era. Desse jeito, o novo Estado se junta ao antigo sem muito barulho. Mas o jogo muda completamente quando se conquista um território com língua, costumes e leis diferentes. É aí que o bicho pega de verdade. É aqui que começam os problemas reais, onde só sorte e força bruta não resolvem. É preciso ter astúcia e estratégia de verdade. Seção 3. Colônias versus exércitos. Certo. E como se controla esse novo território estrangeiro e complicado? Maquiavel analisa 2 opções principais. Ou se estabelece colônias, ou se mantém um exército de ocupação. E a escolha entre uma e outra, como a gente vai ver, pode definir o sucesso ou o fracasso total. Agora vamos analisar a genialidade dessa comparação. Olha só o custo. Colônias são baratas. Já um exército, esse devora quase toda a receita do Estado. E a ofensa, o estrago que causa. Colônias prejudicam só alguns poucos, aqueles de quem se tomam as terras. Um exército, por outro lado, incomoda a população inteira o tempo todo. E isso, claro, afeta a lealdade. Os colonos são fiéis, mas o exército só cria inimigos por toda parte. O resultado para a segurança é óbvio, né? As colônias são uma solução muito mais estável. E isso nos leva a uma das frases mais famosas e, vamos ser sinceros, mais arrepiantes de Maquiavel. A lógica é fria. Se a ofensa for leve, a pessoa pode querer se vingar. Então, se for preciso ofender alguém, que a ofensa seja tão devastadora que a vítima simplesmente não tenha como revidar. É uma lição bem sombria sobre poder. Seção 4. O xadrez político. Mas governar não é só sobre controle interno, né? Um príncipe precisa julgar um xadrez bem complexo com os vizinhos, gerenciando alianças e rivalidades para conseguir sobreviver. A estratégia de Maquiavel para a política externa é quase um manual de dividir para conquistar. Primeiro, se torne o protetor dos vizinhos mais fracos. Eles vão ser aliados leais. Segundo,
enfraqueça de propósito as potências da região para que ninguém possa te desafiar. E terceiro, e talvez o mais importante, não deixe que nenhuma outra grande potência de fora ganhe influência ali. Fazendo isso, o príncipe se torna peça central, indispensável. E para provar o que está dizendo, Maquiavel usa um exemplo perfeito. Os romanos. Eles eram mestres nisso. Na Grécia, por exemplo, eles apoiavam as cidades-estado menores, minavam o poder de reinos maiores, como a Macedônia, e garantiam que nenhum outro império chegasse perto. Eles não governavam só na força bruta, mas gerenciando o equilíbrio de poder a seu favor. Mas Maquiavel teve seus admiradores e críticos. Séculos depois, ninguém menos que Napoleão Bonaparte estava lendo O Príncipe e, bem nessa parte, ele anotou na cópia pessoal dele: "Sei mais sobre isso do que Maquiavel." Uma afirmação bem ousada de um homem que também entendia uma coisinha ou duas sobre conquista, né? Seção 5. Como um rei perdeu a Itália. Olha, a melhor maneira de aprender as regras é ver o que acontece quando alguém quebra todas elas. E Maquiavel nos dá um estudo de caso perfeito do fracasso. A história de um rei que fez absolutamente tudo errado. O protagonista dessa tragédia política é o rei Luís XIII da França. Ele conseguiu conquistar partes da Itália e depois perdeu tudo, cometendo 5 erros fatais que Maquiavel analisa um por um. Vamos dar uma olhada nessa lista de desastres. Em vez de proteger as potências menores, ele as destruiu. Em vez de enfraquecer um rival poderoso como a Igreja, ele a fortaleceu. E ainda por cima trouxe outro rei estrangeiro da Espanha para o tabuleiro. Para piorar, nem se mudou para a Itália, nem estabeleceu colônias. Foi como pegar o manual do Maquiavel e ler de trás para frente. Dizem que o próprio Maquiavel falou na cara de um cardeal francês: os franceses não entendem nada de Estado, senão não teriam deixado a Igreja ficar tão grande. O erro foi gigantesco. Naquela Itália toda fragmentada, a Igreja era um poder local que, quando foi fortalecido por Luís, acabou unindo todos os inimigos da França e expulsou o rei de lá. E é das ruínas da política do rei Luís que Maquiavel tira sua lição final. Uma regra geral, como ele chama, que ele afirma que nunca ou quase nunca falha. E a regra é esta: quem é a causa de outro se tornar poderoso, arruína a si mesmo. Simples assim, o rei Luís fortaleceu a Igreja e a Espanha na Itália, e foram justamente esses dois poderes que o destruíram. Ele basicamente criou seus próprios carrascos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos, sabe? Da política da Renascença até as alianças geopolíticas e, por que não, até as salas de reunião de hoje. A questão é realmente possível fortalecer um aliado, um parceiro ou um concorrente sem que esse poder lá na frente se vire contra quem o criou? A lição de Maquiavel sugere que esse é um jogo muito, mas muito perigoso.